E vamos dar só mais alguns minutinhos, só para eu garantir que eu tenho o nome de todos e que tá todo mundo. Se quiserem também, para a gente não ficar aqui nesse silêncio constrangedor enquanto eu vou admitindo mais pessoas, é, contem pra gente como é que vocês chegam aqui hoje. Eu tenho, posso começar e modelar aqui. Tô animada, tô curiosa também, para ouvir, para aprender mais e com expectativas altas. Como é que vocês estão? Podem abrir o microfone, podem escrever. O bom do Zoom é que a gente consegue depois tirar a lista de tudo, filtrar, por isso que a gente escolheu essa plataforma. Temos mais pessoas entrando. E eu vou admitindo aos poucos. A Ângela disse que não consegue ver nenhuma imagem. Será que ela não está vendo o compartilhamento da tela? Está para celular. Tira a pedra, não. Tirei. Tira o outro. Eu não consigo ver ninguém. Não estou vendo ninguém, gente. Não, Ângela. Não, não É, estou. fala para mim se embaixo você consegue, no Zoom, ter um menu que diz galeria, modo galeria. Ver como é que o layout, né, que apresenta para você. Eu estou no Webmar, eu não entrei no Zoom. Vou ver se eu entro pelo Zoom, então. Não Vamos fica ver. muito fone e vai atrapalhar. É o link que a Priscila enviou e que a gente também É, enviou por foi e-mail. E acabou de exatamente esse aparecer. link. Você não consegue nem me O link. ver? Não tá vendo nada? Não, nem você. Só ouvindo. Só me ouvindo. E que você vê? Você vê Isso. as indicações para renomear? Então, para renomear, eu entrei no chat, entrei aqui no, Uhum. em cima no esquerdo, consegui acessar onde você falou. Mas agora aqui, galeria, vamos ver. Isso, modo galeria. E aí você vai ver alguns Não quadradinhos. aparece imagem, mas aparece os nomes, mas sem imagens. Sem imagens, que engraçado. Boa, vamos tentar. Posso pedir uma coisa, Ângela, para você sair e Claro, voltar a entrar? Porque às vezes vou dá tentar. algum. Por favor, tá bem? Tá Até bom, já. tá bom. Também não tá conseguindo, Valéria? Eu vou deixar de interromper aqui o compartilhamento. E aí, quem sabe vocês conseguem ver agora? Agora, agora estou vendo você já. Boa. E Então você deve era. estar me vendo também. Sim, sim, É estamos vendo. isso. Tá Obrigada. bom. Então tá bom. Olha, queria agradecer mais uma vez pela paciência e esses minutinhos aqui em compasso de espera. Acho que já temos bastante gente que se juntou. Entretanto, se forem chegando mais pessoas, eu também eu vou admitindo, tá bem? Vamos dar início então. Eu vou passar um breve vídeo primeiro e vou explicar um pouquinho, contextualizar o que que é essa iniciativa, como é que nós chegamos até aqui a seguir ao vídeo. E depois nós damos início àquilo que é o conteúdo com a nossa super convidada, tá bem? Só um minutinho.
Gravou. Muito bem, então agora sim, mais uma vez, muito bem-vindos e bem-vindas ao ciclo de webinars Novos Caminhos, com o tema Neurodivergência na Prática. Eu sou a Heloísa, eu sou coordenadora pedagógica do projeto, e eu gostaria de começar então trazendo um pouquinho do contexto, que fez com que esse webinar surgisse, né? O projeto Novos Caminhos, ele nasceu com o propósito de oferecer oficinas de capacitação para educadores, crianças e jovens em escolas e organizações sociais que atuam em comunidades dos municípios prioritários onde a NTS, o nosso patrocinador, também atua, né? Essa iniciativa, então, ela é viabilizada por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura e conta com esse patrocínio da NTS, que é a nova transportadora do Sudeste, que reafirma, por meio desse apoio, seu compromisso com as comunidades onde atua no transporte de gás natural. A NTS acredita que investir em projetos sociais é essencial para promover desenvolvimento, inclusão e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, saudável e sustentável. E com esse olhar, a empresa busca devolver à população parte dos recursos humanos, e financeiros, também, né, apoiando iniciativas nas áreas de educação, saúde, cultura e cidadania e contribuindo para a redução das desigualdades e a melhoria de qualidade de vida das pessoas. Então, ao longo da implementação desse projeto, do Novos Caminhos, que já vai aí há quase um ano acontecendo, e no contato direto com os territórios, a gente se deparou com desafios importantes que nos convidaram também a refletir, e ajustar aquilo que era a nossa atuação. A partir de uma escutativa, de um processo de diagnóstico junto às entidades parceiras, nós percebemos que a formação dos educadores, ela precisava ir além da metodologia que o projeto estava a propor, né? Ou seja, que não ficasse só naqueles momentos que nós íamos trabalhar com o nosso público-alvo e que a gente conseguisse, então, alargar um pouco isso que era a nossa atuação e principalmente essa capacitação para desafios reais do contextos que, a partida, nós não tínhamos, então, conhecimento. Então, era bastante necessário, a gente sentiu, né, como parte fundamental, que a gente estivesse profundamente conectado às realidades e às demandas específicas de cada um dos contextos. E foi dessa escuta que surgiu, então, esse ciclo de webinars, né? Em parceria com a FEASA, que está aqui muito bem representada, e obrigada mais uma vez, FEASA e Priscila, nós identificamos os temas prioritários, ouvimos através de um formulário, né, e junto com a nossa especialista, que eu já vou apresentar a seguir, a Amanda, nós desenhamos os conteúdos que pudessem de fato responder a esses desafios apontados no dia a dia por cada um de vocês, né? Nós estruturamos então esse webinar em dois encontros. Nós vamos abordar hoje o tema que mais apareceu no formulário, que na verdade é o transtorno do espectro de autismo, e no próximo webinar, então, nós vamos dar continuidade trazendo os outros tópicos igualmente relevantes, como TDAH, dislexia e outras questões que foram destacadas por vocês, tá bem? Nós sabemos que o nosso tempo é limitado, né? Então a gente não consegue aprofundar ou chegar a tudo exatamente como nós gostaríamos, mas o que nós vamos fazer então é o compromisso de compartilhar, após os encontros, materiais, recursos complementares que apoiem vocês no enfrentamento dessas demandas e até entender se a gente consegue promover mais encontros, enfim, estamos abertos aqui para olharmos para isso, à medida que formos avançando, tá bem? Ao final desse webinar, como eu já disse, todos nós teremos e receberemos um certificado de participação, por isso é importante essa lista de presença. Garanto que deixe um nome no chat, por favor, para a gente conseguir enviar para todo mundo. E queremos mais uma vez agradecer, então, a todos que tornaram isso possível, em especial a FEASA, por todo o apoio e parceria na preparação desse webinar, e a NTS pelo patrocínio e confiança que tem depositado em nós. Nós temos, mais uma vez, intérprete de língua de sinal brasileira, é só carregarem aqui na parte que diz mais e depois pedirem a interpretação, vocês também conseguem ter acesso a isso. E vou agora, então, apresentar de forma breve a Amanda, que parece que está tendo aqui alguns problemas de internet. Amanda, está por aqui, consegue nos ouvir? Deixa eu ver.
Acho que não. Ela entrou. Estou Amanda. ouvindo vocês já. Boa, boa, querida. Estou aqui, consegui. A internet não me venceu. Obrigada. Eu vou apresentar então brevemente a Amanda, quem nós fomos pedir ajuda para construir aqui esse conteúdo. A Amanda ela é fonoaudióloga, psicopedagoga e pedagoga, com especialização em transtorno do neurodesenvolvimento, transtorno específico de aprendizagem e deficiência intelectual. Ela atua no atendimento de crianças e adolescentes com foco no desenvolvimento da linguagem, leitura, escrita, comunicação funcional e estratégias de aprendizagem. Ela possui formação em análise do comportamento aplicado, a ABA, e a experiência na orientação de famílias e escolas, desenvolvendo intervenções práticas para o contexto educacional e terapêutico. Muito bem-vinda, Amanda. Obrigada mais uma vez por aceitar esse desafio. E agora eu te passo a palavra. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Desculpem aí pelo atraso, mas a minha internet aqui deu um pequeno probleminha, mas já estou aqui. Vamos lá. Posso começar a compartilhar ele? Elo, posso? Eu vou começar aqui compartilhando. Vamos lá. Está pedindo para eu pedir a sua autorização. Já autorizei. Pode ser. Bora. Então, vamos lá. Todos vocês estão vendo a tela? Então, vamos lá. Gente, a ideia aqui, eu vou conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho sobre mim, mas a ideia é compartilhar aquilo que eu trabalho, aquilo que eu vivo, né? Mais do que ensinar vocês, é a gente realmente compartilhar e trocar, né? Eu gosto muito dessa parte de troca. Eu acho que nada, a gente não consegue nada fazendo nada sozinhas, né? Não estou vendo todas vocês, estou vendo aqui a tela, mas ao mesmo tempo quero que todos vocês sintam-se acolhidos, né? Espero que não seja mais do mesmo, mas claro, a gente tem muita coisa aí que vocês já devem conhecer, mas vou tentar trazer exemplos da prática e, como a própria Elo falou, a gente pegou aquilo que ficou mais evidente ali dos questionários que vocês responderam, tá? Então, hoje eu separei um material para a gente falar sobre autismo. Vamos falar sobre autismo. A Elo já me apresentou, eu sou fono, trabalho em clínica, trabalhei em escola também, então eu também já pisei no chão que vocês pisam, né? E eu gosto de ter essa troca. Eu falo muito que tudo que eu passar aqui para vocês foram experiências minhas que eu tenho e experiências que já aconteceram também. Então, bora lá, para aqui para a gente começar. Então, o que que a gente pode esperar, né? Qual é o objetivo desse nosso encontro? Então, é compreender o que é o TEA, tá? E como isso impacta na aprendizagem, que eu acho que isso é o primordial aqui para a gente hoje. Refletir um pouco sobre essas dificuldades reais em sala de aula, tá? Tentar apresentar para vocês o máximo de estratégias práticas. Talvez algumas de vocês já saibam do que eu estou falando, outras não, mas eu acho que é importante a gente também trazer pelos próprios exemplos do dia a dia, né, situações que acontecem com a gente. Tudo que aconteceu com vocês provavelmente já aconteceu aqui comigo, e a gente vai conversando aí, fazendo esse ping-pong, tá? E vamos pensar em promover inclusão com esse acesso a esse conteúdo mesmo, para vocês entenderem tudo sobre o autismo, mas também vamos pensar o seguinte: tem coisas aqui que eu vou falar que vocês falam assim, ah, gente, eu já sei o que é o autismo, mas eu gosto de começar do começo, né? Então, o que é o TEA, né? Então, transtorno do espectro autista, tá? É uma condição do neurodesenvolvimento que afeta a forma como a pessoa se comunica, interage, percebe o mundo. Não é uma doença, não é causado por vacinação, tá? E o termo espectro, que fique bem claro, também significa que existem muitos níveis, né? Todos vocês aí já sabem que cada autista tem a sua maneira aí, sua especificidade, suas particularidades, né, no seu dia a dia. Então, nada mais justo que também, quando nós tentarmos incluí-los em uma sala de aula, a gente pense também nisso, né? Vamos continuar. Então, como que eu posso identificar um TEA? Nós não damos diagnóstico, certo? Mas a maioria de vocês são professores, a maioria de vocês são as pessoas que estão lá na trincheira e recebem essas crianças, vocês lidam com essas crianças e adolescentes. Então, vocês percebem muita coisa e conseguem identificar algumas características, né?
Então, dificuldade na comunicação verbal e não verbal. Então, o que que é? Uma criança que talvez não tenha fala e talvez não tenha uma comunicação nem por gestos, né? Uma criança mais inerente a tudo que está acontecendo ali. Interesses restritos, comportamentos repetitivos, aí a gente entra no hiperfoco, a gente entra nas estereotipias e ecolalias. Dificuldade com interação social, mas isso é importante falar, isso varia muito, né? Eu tenho autistas aqui na clínica que eles conversam com todo mundo, têm muitos amigos. Então, a gente também tem que desmistificar essa questão do TEA, né? A gente pega um pacotinho e fala, isso é TEA. Nem sempre. Nem sempre uma criança que tem baixa, né, muita interação social, ela não é TEA, ou aquela que tem pouca interação social é TEA, né? E nós temos as questões sensoriais, né? Sensibilidades a sons, luzes, cheiros, texturas. Isso também está muito presente ali no TEA. Então, quando que aparece? Né? Ah, Amanda, será que eu consigo ver desde pequenininho isso? Sim. Então, geralmente, começa a se manifestar ali antes dos 3 anos de idade. Quando chegam crianças aqui nessa idade para fazer a avaliação, os testes são diferentes. Eu não faço, claro, quem faz é a neuropsicóloga que trabalha aqui conosco, mas claro que quando chega uma avaliação para mim em fono, eu também tenho que ter esse olhar, né? Só que a idade pode variar bastante, por conta até das intensidades dos sintomas, né? Tem toda a percepção da família e da avaliação dos profissionais. Então, posso fazer um diagnóstico antes dos 3 anos? Depende, né? Depende. E isso é muito sério. Eu já tive caso de criança diagnosticada aos 2 anos, mas que não era TEA. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, ter muita cautela até com as nossas falas, né? Ah, com certeza ele é TEA, ou com certeza ele tem um TDAH, com certeza. A gente não tem essa certeza, né? Quando é pequenininho assim, a gente não tem certeza. Então, é importante a gente também saber dar como a gente, quais são como a gente comunica, como a gente fala sobre essa criança, até quando a gente tem uma suspeita de uma hipótese diagnóstica. Níveis de suporte. Por que que a gente vai falar de nível de suporte? Por que que eu tenho que falar de nível de suporte para você? Por que será? Porque como que eu vou acolher uma criança TEA, uma adolescente TEA, se eu não souber quem ele é? Qual o nível de suporte que ele precisa, né? Então, eu tenho uma parcela, né, daquele pessoal que, quando a gente fala sobre a questão do TEA, sempre vê a criança TEA, a criança TEA. Porém, nós temos adolescentes TEA, nós temos adultos TEA, nós temos crianças no ensino médio, adolescentes no ensino médio TEA. Então, é importante a gente entender todos esses níveis de suporte, porque conforme eles vão crescendo, algumas questões vão aumentando também, né? Habilidades de segurança, habilidades de questões sexuais. Então, a gente também tem que pensar nisso tudo, tá? Então, tem aí o DSM-5, que a gente tem tudo isso, né, pautado no DSM-5. Então, a gente tem hoje o nível 1, o nível 2 e o nível 3, tá? E o que que a gente percebe em todos eles? A maioria são déficit na comunicação, né? Comportamentos restritos e repetitivos. É sempre? Não. É sempre igual? Não. Mas a gente vai falar agora sobre os níveis de suporte, justamente para a gente entender um pouquinho de cada um, e aí a gente vai continuando aí, pensando nessa inclusão. Então, é importante eu saber qual é o nível de suporte do meu aluno TEA, do meu, né, da criança TEA? Sim, é muito importante. Quando a gente fala do nível 1, tá? É uma criança, uma pessoa que ela consegue se comunicar verbalmente, né? Ela tem até uma dificuldade para iniciar essa interação, mas ela tem a interação. Ela pode não manter bem uma conversa ali tão funcional, com a troca de turno, né, com o interlocutor, mas é uma criança que não tem tantas demandas comportamentais. Tem uma rigidez? Pode ter. Pode ter uma questão de uma inflexibilidade. Ah, eu não gosto de mudar de rotina, eu não gosto que tirem as coisas do lugar, né? Sim, pode ser sim, mas ele acaba sendo mais funcional, né? E geralmente, né, o nível 1 eu tenho visto muito que vem com uma comorbidade, geralmente com o TDAH. Não sei se vocês têm essa incidência, mas aqui a gente tem essa incidência maior também.
né, de crianças que têm geralmente o TEA nível um também estão vindo com a questão do TDAH. Então, é mais uma questão para a gente também estudar ambas questões, né? Porque uma mistura ali com a outra, né? Até mesmo quando eu falei para você sobre a questão do diagnóstico, algumas crianças possuem um TDAH que não chega a ser um TEA, mas a gente vai deixar isso do TDAH para depois. Mas esse primeiro, né, o nível um não é aquele aluno que vocês não precisam de tanto suporte, precisamos sim de um acompanhamento, mas talvez ele não necessite de uma acompanhante terapêutica, uma AT dentro de sala, talvez ele não necessite de tantas adaptações e estratégias, né? Talvez o que ele precise mais são questões na pragmática. O que que é isso, né? É aquela questão de que talvez para uma conversa, para entender um pouco do contexto, regras sociais que são mais implícitas, né? Acaba sendo mais literal, aquela criança que entende tudo mais no literal, a gente tem aí o nível um, tá? O nível um geralmente, ele tem essa questão muito de comunicação muito mais fácil, né? De entendimento. Mas vale também sempre a gente entender e conhecer quem é esse nível um. O nível um do Joãozinho não é o mesmo nível um da Mariazinha, tá? Então a gente também tem que pensar quem é a criança, o ambiente que ela está, né? A comunidade que ela vive, a família que ela tem, tudo isso, tá? Nível 2. Vamos passar para o nível 2. Nível 2. Os prejuízos, aí eles já são mais visíveis. Então, pode ser, né, uma criança, uma pessoa que tenha uma comunicação verbal, ele fala ou não, ou ele não fala, ou ele fala limitado, né? Temos aí algumas crianças que possuem hoje, que a gente sabe que tem uma incidência maior com TEA, que é a apraxia de fala. Então, são crianças que têm uma dificuldade nessa articulação, então tem umas palavras que saem, outras não, uma fala mais inteligível, né? A gente não consegue entender o que aquela criança fala. Então, geralmente, elas usam o quê? Um comunicador, uma prancha de comunicação alternativa aumentativa. Eles usam recursos para se comunicar. Mas quem não fala, não se comunica, não, muito pelo contrário. A ausência de fala não quer dizer que é ausência de comunicação, né? Se eu fizer isso para vocês agora, vocês vão todos olhar para onde? Para o meu óculos. Eu estou me comunicando, eu estou pedindo que vocês façam, né, algo que eu estou por gestos, né? Então, a comunicação não é só pela fala, né? Então, às vezes a criança pode te apontar, pode te puxar, pode te fazer um gesto, pode fazer um som, mas talvez ela não tenha essa fala de fato, tá? As dificuldades em lidar com as mudanças são mais significativas, né? Então, esses comportamentos repetitivos, eles interferem no funcionamento da criança. E aí a gente começa também a entender que tais comportamentos também são barreiras de aprendizado. Então, olha só que interessante. Por que que eu preciso saber sempre os níveis aí das minhas crianças, dos meus adolescentes? Porque é o nível de ajuda que eu também vou dar. É o nível de auxílio que eu também preciso saber, né? Eu chego e eu tenho uma criança, eu recebo essa criança não fala. E aí? Que eu faço? Ele faz fono? Ele não faz fono? Então, a gente vai conversar um pouquinho mais lá na frente, mas é importante a gente entender. No nível 2 as ecolalias, né, que são as repetições aí, elas são mais evidentes, tá? Talvez no nível 2 a gente tenha as ecolalias imediatas. Então, você fala com a criança, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Ele te repete. Ou então, são crianças que trazem as ecolalias tardias. Escutou lá em casa a musiquinha, uma caneca, e a criança vai ficar falando essa música por vários e vários dias. E a gente vai decorar as músicas deles, a gente vai saber todas as falas de todos os personagens. É isso, né? A gente tem essa ecolalia aí. E às vezes nós temos crianças que não têm nenhum interesse social, tá? Então, eu tô ali com ele, mas ele sabe que eu tô ali, ele tá me vendo ali, ele faz um contato visual, ele não faz. Como que é isso, né? Então, e também são crianças que muitas vezes o sofrimento aí que tem, o sofrimento evidente diante de mudanças, trazem também comportamentos interferentes, né?
Hoje a gente tem vários nomes, então tem comportamento disruptivo, agora já caiu, agora é comportamento interferente, enfim. Mas a gente sabe que são comportamentos que não são esperados, tá? Então, se eu tenho uma criança que não fala, que não se comunica, como ela também fala o que ela quer e não quer? Por isso é muito importante a gente entender o começo. Quem é esse meu aluno, essa pessoa? No nível 3 a gente tem um cuidado ainda maior, e aí a gente precisa realmente ter uma, como eu posso dizer, uma atenção muito grande, tá? Por quê? Vamos lá. O nível 3 é aquele que a gente sabe que tem muita limitação, tá? O nível 3 geralmente, do TEA, ele está atrelado também a uma DI, a uma deficiência intelectual. Então, não é só, ele é feia. A gente acha que é só isso, mas é tudo isso, né? Então, ele tem dificuldade, ele tem um prejuízo menor, severo, tá, na comunicação. Ele, com certeza, não deve ser, ele não vai ser verbal, tá? E a interação dele é totalmente limitada. E aí eu tenho crianças com comportamento intensos quando são frustradas, crianças com comportamento mais intenso quando são contrariadas, quando você modifica alguma coisa naquele dia, a rigidez dela é tão grande que tudo aqui, ela se desregula, né? E aí a gente não consegue dar continuidade em alguma tarefa que a gente está dando. Eu tenho um exemplo aqui de uma criança que é nível 3 de suporte, e geralmente, quando ele se frustra, ele procura paredes para bater a cabeça, ele procura ir para o chão para se machucar. Então, você vê a intensidade e tudo que ele traz é muito maior, né? Então, necessidade extrema de rotina, os movimentos repetitivos são mais constantes. Então, pensem assim, o nível um ele passa, ele fica ali na sala de aula, o nível um consegue ser mais funcional, o nível 2 com um pouco de mediação também, o nível 3 eu preciso, talvez, ou até mesmo seja necessário a acompanhante terapêutica, tá? Isso faz muita diferença no manejo comportamental dentro de sala de aula, dentro de um ambiente de aprendizado. Nós temos o nosso superpoder? Temos, mas o nosso superpoder não salva todo mundo. E às vezes o nosso superpoder, a nossa super iniciativa, nossas, né, tudo aquilo que a gente tem de vontade, pode nos auxiliar, mas pode também trazer um prejuízo para nós mesmos, né? Porque assim, eu dou conta, vai dar tudo certo, tá tudo bem, mas não. Né? Eu falo muito assim, quem trabalha com TEA, assim, que a primeira coisa é saber pedir ajuda. É entender que você não sabe tudo, porque cada teia tem o seu jeitinho, sua peculiaridade, tem a sua família. Então, quando a gente fala assim, eu preciso de uma AT, realmente você precisa de uma AT nesse momento, não dá para a gente continuar assim, né? Porque são crianças que geralmente também têm uma heteroagressão, então ela vai procurar bater em alguém ou bater em algo, ela tem um autolesivo, então ela se machuca, ela se coloca em risco, ou ela tem também o picacismo, tá? O picacismo, o que que é? É comer, é, comer objetos, comer coisas que não são comestíveis, tá? Então, por exemplo, já tive paciente que comia a ponta dos lápis. Eu tive, né, casos, a gente teve um caso extremamente grave de um adolescente aqui no Brasil que ele ingeria tudo que era pontiagudo, né? Então, você vê, quando é pequenininho, quando está dentro de sala de aula, a gente está de olho, tem os professores que são quase uma mãe para esses alunos. E quando está no ensino médio, né? Então, a gente também tem que pensar nesse olhar para a gente aí, de quando vai para o ensino médio, de toda essa complexidade que existe nesse nível 3 aí. Por que que a gente pergunta, faz todo esse apanhado de níveis? Justamente para a gente chegar nesse momento aqui. Quem é o meu aluno? Quem é a criança que está comigo? Quem é a pessoa que está aqui na minha frente? Qual é o perfil dessa criança, desse aluno? Como ele se comunica? Qual é o nível de compreensão? Essas são perguntas que vocês têm que fazer antes mesmo de ter essa pessoa, essa criança dentro do seu ambiente de aprendizado. Porque uma criança organizada é ótima para a gente.
um professor e uma equipe organizada é ótimo para todo mundo, né? Então, a gente também tem que pensar nesse viés, que a gente espera muito que os especialistas nos auxiliem e que a criança nos entregue muito, mas geralmente para a gente conseguir algo dessas crianças, a gente precisa estar bem organizado antecipadamente, né? Então, perguntar não ofende e traz muita coisa para a gente. Então, eu acolhi essa criança e eu acolhi essa família e eu acolhi os especialistas e eu acolhi a sociedade, eu acolhi a comunidade. Eu não estou acolhendo só uma criança. Então, qual é o perfil desse aluno? Qual é o poder aquisitivo da família? Onde ele mora? Como ele se comunica? Ele é não verbal, mas ele é de uma comunidade extremamente carente, ele não usa absolutamente nada. Não, ele tem todo um respaldo de um comunicador. Quais são as dificuldades que ele tem? Quais são as potências? A gente sempre pergunta o que ele não faz, mas o que ele faz? A gente também tem que ter esse olhar diferenciado aí também, galera, porque a gente está muito, né? O TEA, eu estou falando com profissionais, né? Então a gente está num linguajar aqui bem aberto. Então, assim, eu tenho TEA, ai, é um problema. É um problema, ok, temos desafios pela frente. Mas se eu tenho potências, são fatores protetores dessa criança para mim. Ele tem uma memória incrível. Caraca, vamos usar essa memória aí. Por isso que eu preciso saber também das potências desse aluno. Então, saber tudo desse aluno, saber tudo dessa pessoa é o primordial. Quais são os manejos necessários? Ah, mas é manejo só de sala de aula? Ele vai ficar só na sala de aula? Não. Ele vai para o pátio, ele vai se alimentar, ele vai entrar pela portaria, ele vai talvez na secretaria, ele vai numa biblioteca, assim, ó. Então, ele vai caminhar pela escola. Então, os manejos necessários, não só somente para a professora, porque, coitadinha da professora também, né, gente? A professora segura tudo, né? A escola, o professor está ali, linha de frente. Então, a gente também tem que ter esse olhar. O professor não é só o professor que vai segurar tudo, né? A escola está recebendo esse aluno, não é o professor, é a escola que está recebendo esse aluno, não só o professor, tá? Eu já tive nesse chão, né? De ter um aluno que comia coisas do chão. Você sabe como é dar aula e você virar de costas e não saber se seu aluno vai enfiar uma borracha para dentro da boca? Olha quanto tenso. E o professor lá dando aula. Então é tenso, gente. É tenso. A gente tem que trabalhar com a nossa realidade. É tenso. Então, por isso que a gente tem que conhecer todo mundo. Como ele reage à frustração? Os pais não vão te falar, ele quebra tudo, professora. Lógico que não vai falar. Não vai. Né? A gente tem essas surpresinhas aí no decorrer. Por isso, perguntem, acolham para perguntar. Não é uma sabatina, é um acolhimento, né? Então, como que ele reage à frustração, mãe? Ai, a mãe não consegue falar. Dê a voz norteando. Ele bate, ele joga as coisas, ele chora, ele grita, ele se machuca, ele machuca o outro. Se você já tem conhecimento nível 1, nível 2, nível 3, olha aí como você já está munida de informações para talvez você já perceber, a mãe falou que é nível 1, mas poxa, ele não fala e ele bate. Tá estranho? Onde está a compreensão? Como que a gente vai se comunicar? Entendem? Questões sensoriais. A gente coloca muitas vezes uma criança dentro de uma sala com 5 ventiladores ligados e a gente não sabe por que que a criança não presta atenção na aula. A criança passa o dia inteiro olhando para o ventilador. Ou a criança chega na sala de aula e tem cheiro de perfume. Aqui, eu já tive situação de criança vomitar porque tinha cheiro de café na recepção. Então, tem situações também que são, olha isso, eu sou professora, eu estou sabendo de questão sensorial, eu preciso me aprofundar? Não, mas você precisa saber. Informação nunca é demais, né? Então, se eu estou tendo um aluno dentro da minha sala de aula que é TEA, que tem questões sensoriais, eu vou precisar saber quais são os antecedentes desses gatilhos que podem acontecer, né? Eu já tive questão de professor ficar desesperado porque deu massinha para a criança e não sabia, a criança foi lá e mandou para dentro a massinha.
Era uma criança que estava ainda num estágio sensório-motor, né? Tudo para ela, é tudo na boca ainda. Eu conheço o mundo pela boca. Ah, mas ele tem 15 anos. A idade cronológica não é a mesma. A gente também tem que lembrar disso. Mas isso não quer dizer que eu vou tratar um TEA de 15 anos como um bebê de 2, né? Já cheguei em escola e ver criança, menino de 15 anos ligando a abelhinha na colmeia, né? Então, a gente tem que saber quais adaptações já fazem uso. O que ele já tem de adaptação? O que ele já tem de estratégia de um outro colégio, com uma mãe? Eu tive caso eu trabalhei numa escola de recursos do Estado, uma época, e a gente não conseguia fazer o garoto comer, ele não comia, ele ficava horas e horas sem comer, e até que um dia a gente disse, uma funcionária chegou lá e abriu a marmita dela e ele comeu. A gente foi descobrir que a casa era era uma situação tão de vulnerabilidade que eles não tinham pratos em casa. Ele só comia em pote. Por isso que o menino não comia na escola, porque era servido em prato. Então, olha, eu ia descobrir nas 500 faculdades que a gente faz, nos 500 cursos, isso? Não. Aí é o meu olhar, é o estar atento. E aí eu tenho não, quatro coisas aí para a gente ter muito claro. Eu acolho, eu questiono, eu registro. Gente, eu sou a pessoa do papel e lápis, até hoje. Tudo que meu paciente faz, eu vou registrando. Tudo que essa mãe traz de informação, eu vou registrando. Se a criança comeu, se a criança não comeu, se a criança come, se a criança não come, tudo. E eu comunico. Ah, mas eu sou professora regente. Sim, você é. Mas nós temos várias outras professoras que precisam dessa informação. Nós temos o inspetor que precisa dessa informação. Nós temos o porteiro, nós temos muitas pessoas que precisam de todas essas informações. Então, pegar as informações, acolher a família e guardar com a gente não muda a vida dessa criança e se transforma em uma barreira de aprendizado. Aí você transformou também em uma barreira de aprendizado, porque você não passou essa informação adiante. E por que que a gente precisa saber disso tudo? Olha quem está aí. O PEI. Não sei se vocês todos conhecem, mas nós temos um documento que é pedagógico, tá? Que todas as crianças, tá? E todos os autistas, eles têm direito, tá? Isso é direito, está na lei. Então, é um documento que lá vai nortear o nosso trabalho. Eu tenho PEI, eu faço, ajudo auxilio na montagem de PEI dos meus pacientes com a escola, com os locais de aprendizagem. Por quê? Porque eu vou falar como esse aluno aprende, eu vou falar sobre as suas dificuldades, eu vou falar das potencialidades, eu vou falar das estratégias que eu tenho que usar e das adaptações necessárias. O PEI é um documento da escola? É. É um documento de colaborativo, é um documento colaborativo. O PEI não é só a escola que faz. A criança tem 5 terapeutas. Só a escola vai preencher o PEI? Lógico que não, eu vou chamar os coleguinhas. É preenchido pela equipe escolar e com apoio interdisciplinar. Eu tenho troca. Gente, vamos abaixar o nosso ego. Sendo muito sincero. Ah, eu sou a Fona Amanda. Eu sou a Fono mais uma Fono na fila do pão. Porque eu atendo um monte de gente. Eu tenho um monte de escola. Mas, gente, e eu troco. E eu não sei tudo. Pode ser que o que eu esteja passando para vocês aqui, todo mundo já sabia. Mas pode ser que coisas que eu trago aqui para vocês, vocês não. É isso. É isso, é saber que a gente pode contar com o nosso amigo que aplica o ABA. Olha, eu tenho essa chave aqui, que o Joãozinho é um ótimo reforçador para ele. Então, você pode fazer as atividades e depois entregar esse reforçador. Galera do ABA ajudando. A fono vai te ajudar. Olha, ele é não verbal. Então, eu uso essa prancha com ele de comunicação, que a gente tem às vezes, né? A criança aponta ali para aquilo que ela precisa. Então, eu tenho que fazer trocas. Alguns colégios, alguns locais, eles não gostam, né? Eu já tive momentos assim, de as pessoas estarem na defensiva. Ah, ela vem aqui para julgar o meu trabalho. Não. Profissionais também, né, gente? Eu sei disso. Mas a gente tem que sempre pensar assim, eu estou colaborando. E eu quero, quem que está ganhando nisso? Só o seu aluno? Só a criança? Não. Se a pessoa traz estratégias boas para você, todo mundo ganha. Facilita a aprendizagem, e outra, uma equipe escolar organizada, todos ganham. É isso que a gente tem que partir disso.
Então, eu tenho que me preparar antes para receber esse aluno? Sim, eu tenho que me preparar antes, tá? Por que que eu tenho que me preparar antes? Então, vamos lá. Eu me preparo antes porque eu preciso de previsibilidade. Essa palavra proteia é assim, se você quer uma palavra, use a palavra previsibilidade, né? Então, se eu tenho uma rotina previsível, se nós temos uma rotina previsível, o nosso dia é muito melhor. Se eu não sei o que eu vou fazer, né, a gente fica meio perdido nessa palavra. O que que eu faço com essa tal liberdade? Então, eu preciso me organizar. Então, como que eu posso receber o meu aluno TEA? Uma recepção previsível e antecipada. Eu já conversei com a família, eu já sei como vai ser, como é o meu aluno, como é essa pessoa. Então, eu vou evitar abordagens muito barulhentas, porque talvez ele tenha uma questão sensorial. Eu vou explicar como que vai ser, porque assim, a criança foi fazer a visita na escola, estava lá a escola, ok. Chega no dia, só falta ter, né, um palhaço, tem bexiga, tem tudo, porque é o primeiro dia de aula. Pronto. A criança conheceu a escola sem a festividade. Quando ela vai entrar na escola, o primeiro dia de aula tem tudo. É tudo diferente, a rotina é diferente. Como que eu tenho previsibilidade? Né? Então, explica, mostra o que que vai acontecer. Vai ter uma festa, vai ter uma mudança de rotina nesse dia, fazer associações. Olha, sabe quando é festa de aniversário? Vai acontecer isso, vai ter balão. Ai, não gosto de balão, tiro o balão. E uma outra coisa, comunicação. Comunicação entre todos vocês, né? Eu sei que tem a coordenação, mas a coordenação precisa coordenar e passar as informações, né? Eu sempre tenho reuniões com a escola e geralmente coloco a coordenação. E aí me dói muito a gente se preparar e chegar lá na escola. Já cheguei a conversar, ter uma reunião inteira para depois a pessoa me falar, desculpa, eu estava te falando de outra criança. Então, você imagina? Então, por isso que o professor é importante. O professor é muito importante, porque é ele que está ali com a criança, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Então, adaptação é só flores? Não, é desafiadora. Cuidem-se, garantam suporte. E quando eu falo cuidem-se, é cuidar de vocês, da saúde mental de vocês, cuidar do espaço de vocês e se preparar para isso, né? Porque como que a gente cuida do outro se a gente não estiver bem, né? A gente tem que pensar nisso também. A Elo sabe, eu tenho um filho quer PCD, então se eu não me cuidar antes, como que eu vou cuidar dele? Meu filho tem cadeirante, tem uma doença degenerativa, como que eu vou cuidar dele? Então é impactante para nós mães, né? Ver meu filho não anda, não consegue se alimentar sozinho, não consegue se limpar sozinho. É impactante para a mãe. Então, quando a gente é mãe, quando a gente tem né, a gente precisa também pensar assim, eu tenho que me cuidar para cuidar do próximo. Professor, escola também. Ainda mais, o professor está lá com mais 30 crianças, às vezes, na sala e 5 inclusões. É desafiador demais. É desafiador demais. Eu já cheguei numa escola com 5 inclusões. A professora, coitada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que se cuidar também. E aí, quando a gente fala também de uma adaptação, a gente não está falando só de papel e caneta, só das atividadezinhas. A gente está falando do ambiente. Muito do ambiente também traz aquilo. Lembra que a gente falou lá no começo, uma criança a gente tem que conhecer, porque qual é o ambiente que ela vive? Então, ela está no ambiente na casa dela, é extremamente previsível para ela. Ela nasceu ali, ela vive ali, ela fica ali o dia inteiro. Então, ela sabe onde está tudo. Ela é previsível para ela. Aí, ela vai para uma escola, em que ela não conhece ninguém, tem uma pessoa que é a professora, tem um acompanhante terapêutico, ela tem um monte de gente que ela não conhece. Então, eu tenho que trazer esse ambiente adaptado também. E, de novo, uma equipe organizada. Eu já tive trocas com a profissional parceira, eu já tive trocas com a acompanhante terapêutica dessa criança. A acompanhante terapêutica, ela tem muito a nos ajudar, muito a nos auxiliar, tá? Então, o que que eu posso usar no dia? O que que eu posso usar no meu dia a dia? Vocês devem estar, assim, careca de saber já sobre isso. Pistas visuais, cartagens com imagens, se vai ter festa, eu faço um cartaz de festa, eu boto muitas imagens para apoiar a compreensão do que está acontecendo,
ou do que vai acontecer. A Priscila? Oi, Amanda, bom dia. Bom Só dia. uma colocação, né? Eu sou Priscila, assistente técnica aqui da FEASA, né? Parceira aí junto a vocês. O conteúdo tá maravilhoso. Só queria fazer uma observação, porque pode ser que algumas pessoas estejam também com essa dificuldade. No, cer- Na inscrição, muitas pessoas aqui mesmo colocaram a terminologia aluno, escola, então é essa linguagem que você traz, né? Mas o público aqui é de organização social, são educadores sociais, e assim, o conteúdo é o mesmo, né? Assim, ele compactua com a prática, né, dessa equipe das organizações sociais, é só mesmo para as pessoas que estão aqui, é assim, fazerem a leitura que o conteúdo ele é igual, né? Assim, para a escola, para a organização social, claro que com alguns diferenciais por conta da educação formal, que não é o caso das organizações, mas só para te pontuar também, tá bom? Porque o pessoal aqui pode, né, assim, ficar um pouquinho aí em dúvida em relação à terminologia, só para esclarecer. Mas está perfeito e a gente entende que faz todo sentido para a prática das organizações que você está trazendo, tá bom? Só para pontuar. Obrigada. Então, a gente tem que pensar nessa criança que está chegando aí para a gente, seja no ambiente, né, escolar, seja no ambiente dessas questões das organizações de vocês. De fato, a gente precisa recepcioná-lo. Então, eu preciso ter uma equipe organizada. Então, dentro desse ambiente, como que eu posso deixar tudo previsível para ele? Qual ambiente eu estou recebendo essa criança? Em que momento, né? Então, desculpa eu falar, deu um exemplo só de escola, mas de qualquer forma, quando vocês recebem esse garoto ou essa garota, em qualquer ambiente que esteja preparado, vai ser muito melhor para ele também, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Como que eu vou receber essa criança, esse adolescente? Como que eu vou preparar isso para ele? Então, eu posso reduzir ruídos altos, as luzes fortes, as mudanças repetidas de rotina, né? Até mesmo preparar as crianças e todas as pessoas que estão ali. Quem está ali também precisa estar preparado, né? Em alguns momentos, quando a gente pensa também em grupos, preparar o grupo, né? Então, se eles têm um nível de compreensão, o grupo pode ser preparado, né, sem a presença da criança. A própria acompanhante terapêutica pode fazer isso. Eu já tive esse trabalho também, e foi muito bacana da acompanhante terapêutica conversar com a galera da escola, conversar com o grupo, né? Então, e também a gente tem que pensar no seguinte: recebi as crianças, recebi esse grupo, e aí tá tudo bem. Então eu não preciso me adaptar. Ah, ele é muito tranquilo, ele tá muito bem. Ah, tá tudo tranquilo. Mas eu preciso ter sempre o plano B. Não importa o nível que essa criança tem. Eu preciso ter o plano B. Eu preciso ter, sim, um local tranquilo no momento que essa criança se desregular. Eu preciso ter um lugar tranquilo no momento que esse adolescente se desregular. A gente consegue pegar uma criança de 3 anos no colo e fazer algum tipo de contenção. Agora, o TEA com 18 anos e 1,80 m, o que que a gente faz? Né? Então, a gente precisa também. E aí, às vezes, a gente fala assim, ah, é raro acontecer isso. Gente, é raro, mas sempre acontece. Né? Tem aquela fala, eu sempre falo isso, é raro, mas sempre acontece. Então, se prevenir, equipe organizada. Gente, lembrem-se disso. Previsibilidade, equipe organizada. Se eu me organizo, eu consigo receber essa criança ali e eu tenho menos chances de ter problema. Ah, não vai ter? Não sei. Não tem como eu prever tudo. Mas é importante a gente pensar nisso, tá? Uhum. Amanda, pode falar um pouquinho mais sobre esse lugar calmo, né? Ou essa estratégia em particular? No formulário surgiu muito isso, a gestão de crises, né? Então, acho que como que eu penso nisso e como é que também esses espaços são pensados e respeitados, né? Por todas as pessoas, ou seja, através dessa comunicação que você está trazendo, mas como é que eu posso planejar, na verdade, né? Tá. Boa. Vamos pensar assim. Primeiro, eu vou entender quem é essa criança. É um nível 3 de suporte e ele tem na frustração dele, ele arremessa coisas. Então, a primeira coisa que eu vou pensar é num local que esteja seguro, tanto para ele quanto para mim.
A primeira coisa, eu cheguei a fazer um curso, né, de crises, e a primeira coisa que a gente aprende é, quando existe a crise, eu peço ajuda. É a primeira coisa. Então, existe até comandos que nós aqui na clínica nós temos. Então, existe uma frase que a gente tem que falar quando existe algum perigo. Então, por exemplo, eu estou dentro da sala e um paciente segurou meu cabelo e me colocou no chão e está em cima de mim. Eu grito, ajuda na sala tal. Então, a gente tem aqui os números de sala e a gente tem esse comando de ajuda. Por quê? Quando essa pessoa também chegar, ela não vai me salvar. Olha que interessante. Primeira coisa que ela vai fazer é observar o ambiente, quem está nesse ambiente. Então, vamos pensar numa situação hipotética que a gente já teve aqui. O paciente estava arremessando, ele virou a mesa, né? Ele é um menino grande, ele virou a mesa, e aí a terapeuta já não estava mais conseguindo. Então, quando a gente chegou, o que que a gente fez? A gente foi e tentou tirar tudo que estava em volta que pudesse machucá-los. Então, a gente empurrou a mesa, afastou tudo que estava ali. Então, esse ambiente, e vamos pensar assim, eu tenho esse paciente que ele arremessa as coisas, que ele tem esse lugar que ele precisa se acalmar. Então, eu vou ter um lugar que tenham coisas que ele possa segurar. Aí tem questões, coisas sensoriais, tem o baldinho da calma, garrafa da calma, tudo que é sensorial, de puxar, de plástico, almofadas, né? Porque aquelas crianças que precisam talvez de um tato profundo, de um aperto, eu posso ter um tapete para essa criança deitar, algumas crianças se regulam deitadas. Então, esse ambiente tem que ser um ambiente que não tenha nada que seja perigoso, tá? Então, assim, é um ambiente que tem cadeira, que tem mesa. Não, talvez não. Talvez esse ambiente tenha que ser um ambiente, um canto seguro, né? Um lugar seguro para esse momento, tá? Se a criança já estiver na crise, aí vocês também vão precisar de um auxílio para contenção, né? E aí a gente também tem que tomar muito cuidado quando a gente vai fazer a contenção, né? Existem hoje cursos que são necessários para a gente fazer, mas a gente sabe que também na hora do vamos ver lá, a gente está ali no momento. Então, o que que eu aconselho? Pedir ajuda, né? Não puxar a criança pelos essas junções, sempre tentar colocar a criança, né, no palmar, segurar, né? Não apertar. A gente tem reações também, nós somos seres humanos, então nós temos as nossas reações. E criança em crise, cognição no pé. Ela não está pensando, ela só está respondendo de qualquer forma. Então, não queiram conversar com a criança nesse momento, não é conversa. É foco, é silêncio, é cuidar da segurança. Depois a gente pensa no depois mesmo. Agora tem que prezar pela segurança das pessoas. Às vezes também a professora está na sala de aula e acontece isso, pediu ajuda, afastem coisas pontiagudas, tesoura, tudo aquilo que possa machucar, porque às vezes a criança, nesse impulso, ela pega o que vê pela frente e arremessa, né? Então, tomar esse cuidado também de organizar esse ambiente que possa ter um possível disruptivo ali. Adaptações em sala, tá? Ou adaptações de ambiente. Então, o que que eu preciso? Quanto mais recursos utilizados, melhores são os resultados, tanto no desempenho acadêmico, qualquer questão que eu estou ali tentando, né, de aprendizado, quanto no comportamento. Então, se eu tenho uma rotina clara, né, se eu tenho uma estrutura visual, com um quadro que vai acontecer na sequência, para mim, eu tenho muito mais previsibilidade. Então, olha só, eu coloquei aí para vocês, depois no final eu vou mostrar para vocês o restante, mas eu tenho aí no verde, olha, verde, né, para fazer, está escrito ali, é para fazer. Ainda tenho o gesto pictograma para crianças não verbais, para fazer. No outro tem o que acabou, você já acabou, olha só. E aí a criança vai poder mudar isso comigo. Esses quadradinhos podem ser as atividades, vocês vão só mudando isso, né? Olha ali no cantinho ali, tem uma rotina. Então, eu sei que vai ter acolhida, depois eu vou para o lanche, depois eu lavo a mão, então eu tenho um parquinho. Eu estou mostrando para a criança o que ela vai fazer. Eu estou nomeando, eu estou mostrando, eu estou colocando para ela o que vai acontecer no dia a dia dela.
diminui a ansiedade, eu tenho a previsibilidade que organiza a criança e que me organiza. Então, eu sei que a criança está ali, está faltando 10 minutos para acabar. Eu já vou avisar, ó, daqui 10 minutos vai ter lanche, e aponto para o lanche, vejo se essa minha criança olhou para o que eu falei, né? Eu vou organizando o dia da criança e o meu dia também, tá? Adaptações acadêmicas e comportamentais. Nessa situação, a gente sempre vai ter que usar o PEI. Eu sei que vocês não são um colégio, digamos assim, mas é importante que vocês tenham o PEI das crianças que vocês estão recebendo de qualquer forma, né? Que é o perfil, o quem é o meu, quem é a criança que eu estou recebendo, que eu preciso dela? Então, a gente precisa, o que eu preciso saber dela para conseguir auxiliá-la num aprendizado? Então, eu tenho que ter uma expectativa ao potencial dessa criança, desse aluno, dessa pessoa, tá? Tenho que pensar que talvez eu tenha que dividir tudo aquilo que eu quero do macro, eu tenho que dividir para o micro, e aí eu vou aumentando, tá? Eu vou ajustando também a quantidade de tarefas que eu vou dando para esse indivíduo aí. Ah, eu vou fazer tudo com ele. A expectativa também da gente tem que estar conivente, né? Hoje eu tentei tudo, entreguei pouco, negócio assim, não é? A gente tem que pensar. O que que essa criança tá para me entregar hoje? Chegou regulada, chorando, né? Já indisruptível. Será que eu preciso dar uma demanda para ela nesse momento? Chegou bem, tá ótima. Ai, nossa, já vou dar logo 20 atividades para ela fazer. Será que eu preciso mesmo? Né? Então, ter esse cuidado também. A gente vai muito para os extremos, né? Ou eu faço tudo, ou eu não faço nada. Não, vamos manter o equilíbrio, né? Oferecer pausas estruturadas. O que é uma pausa estruturada? A criança fica sem fazer nada? Não. Eu deixo a criança levantar para tomar uma água, eu dou um tempo para essa criança, né? Eu garanto que se eu ficar aqui 3 horas falando com vocês, vai ter gente que vai dar uma cochilada, vai ter gente que vai querer ir no banheiro, vai desligar a câmera e vai dar uma fugidinha, vai tomar alguma coisa, vai comer alguma coisa. E nós somos adultos que temos nosso controle inibitório, né? É isso. Imagina criança de 5 anos, um TEA, com TDAH ali, com a hiperatividade subindo no lustre. Então, a gente também tem que pensar no quanto de energia essa criança tem ou o quanto de alerta ela está, né? Ela saiu ela chegou correndo. É óbvio que ela não vai querer fazer uma atividade agora. Ela está muito agitada. Então, eu também tenho esse feeling, sentir isso. Ah, nesse momento, acho que se eu fizer uma atividade de respiração, acho que eu consigo acalmar todo mundo. Ah, agora a criançada está muito, né, tá muito dorminhoca, acho que eu posso fazer uma atividade motora com os braços. Então, eu tenho que priorizar a qualidade daquilo que eu estou fazendo, não a quantidade. Não a quantidade. Uma atividade organizada, bem feita, bem entregue, eu tenho qualidade. Uma atividade que eu fiz sem antecipação, de qualquer jeito, é tudo igual para todo mundo, e eu não tenho uma objetividade clara para mim, aonde eu vou chegar? Eu não tinha objetivo, eu só fiz, né? Então, eu tenho que observar o desempenho, o comportamento e registro. Olha, nessa atividade que eu fiz com letras móveis, essa atividade que eu fiz com imagens, nossa, a Maria foi que foi. Anoto, passo para coleguinha. Coleguinha, ó, imagens, a Mariazinha usa muito, dá muito certo, colega. Ó, montei essa rotina aqui, usa com a Mariazinha, vamos usar sempre com a Mariazinha? Anda com a Mariazinha essa rotina, tá? Aí tem a sua foto, então quando tiver a sua foto, ela sabe que é a sua aula. Quando tem o desenho do pátio, ela sabe que vai ser recreio, enfim, a nomenclatura que vocês tiverem aí no espaço de vocês. Mas usem, registrem, compartilhem com os coleguinhas. Ninguém faz nada sozinho, tá? Isso é muito importante também. Vamos continuar. Adaptações. Por que adaptar o material didático? Por que eu preciso trazer algo diferente para o TEA? Então, olha só, vamos pensar assim. Se o aluno não pode acessar o conteúdo da forma que é apresentada, então, o Joãozinho entende muito bem, ele lê muito bem, ele não precisa de imagem. Tá bom.
mas o Pedrinho precisa. Então, às vezes, eu tenho uma apostila, eu tenho um livro, eu tenho um material que exige uma leitura extensa, que exige uma interpretação completamente abstrata e precisa de uma organização totalmente autônoma. Eu consigo? Ele consegue? Não. Então, automaticamente, meu comportamento começa a aparecer. Bem, eu não tenho nada para fazer aqui hoje, então vou decidir meter o louco. Vamos lá, eu não vou fazer nada, eu vou fazer bagunça. Vou fazer bagunça, gente. Então, sem adaptação, ele não inicia, ele não compreende, ele se frustra. Tará! Comportamento aparece. Aí eu tenho fuga, não quero fazer essa atividade, eu vou levantar, eu vou esquivar, eu vou evitar ficar aqui. Aí o comportamento aparece, aí ele quer ir beber água, ele quer levantar, o baixo rendimento das demandas que eu estou dando. E aí tem situações que a criança evita o ambiente. Por quê? Porque naquele ambiente eu tenho a Elo que vai me dar uma atividade de leitura escrita que eu não sei fazer, então eu não quero ir naquele ambiente. Ah, eu não quero ir para o pátio, porque lá no pátio tem alguma coisa que está, entendendo? Então tem muito. Se eu não tenho uma adaptação para essa criança, para esse indivíduo, eu vou ter outras coisas, seja no comportamento, seja na resposta que ele não está me dando. Poxa, ele não faz a atividade que eu entrego. Por quê? Por que será? Ele entendeu o que você fez? Ele entendeu o que você pediu? Ah, ele não faz, ele não segue a proposta, é uma proposta em grupo, mesmo em grupo ele não faz. É mais difícil ainda para o TEA trabalhar em grupo. Por isso que precisa ser mais ainda mediado, mais adaptado, né? Talvez eu precise mostrar para ele antes o que eu quero, todo o meu produto. Olha, você vai entrar, vai fazer essa atividade em roda, a gente vai ter esse livro, a gente vai ter depois isso, isso e isso. Talvez você tenha que conversar com ele antes, para depois ele entender qual vai ser o comportamento que é esperado para ele naquela hora. Crianças TEA não têm isso muitas vezes, né? Qual é o comportamento esperado para o cinema? Todo mundo aqui sabe qual é o comportamento esperado para um cinema. Qual é o comportamento esperado para ir num velório? Qual o comportamento esperado para ir numa festa? Nós sabemos. Às vezes o TEA não sabe, né? Então, ter essa previsibilidade, ter essas adaptações em materiais didáticos, materiais que eu quero ensinar algo, é muito importante, porque é a forma como ele vai acessar isso, tá? Habilidade, vamos pensar, eu quero que ele interprete um texto, eu quero que ele faça alguma coisa relacionada a um texto. Tem adaptação, texto longo, algumas perguntas. Com adaptação, um texto menor, perguntas mais objetivas, eu tenho apoio visual. Então, nós vamos falar sobre convivência, né? A gente pode trabalhar isso, quero trabalhar a questão de uma convivência por falar sobre um texto. Pensem em um texto que vocês possam usar. Vocês têm vocês usam textos, vocês usam esses materiais de texto dentro da prática de vocês? Podem responder, por favor. Pessoal que atua, né, com creche, com as crianças, né, serviço de convivência com as crianças, né, eu, com certeza, eu creio que isso faz parte da rotina, né, socioeducativa, né, com esse tipo de recurso, com certeza o Então, pessoal utiliza assim. perfeito. Então, olha só, eu quero falar de empatia. O que é empatia? Vamos pensar que para o TEA, vamos pensar assim, ó. Se eu falo caneta, todo mundo visualiza isso. É uma questão concreta. Caneta é isso. Amor. O que é amor? O que é empatia? Abra o seu coração. Eita, como assim? Então, a gente também, até na fala que a gente tem, as situações que a gente coloca, muitas vezes são abstratas. Ai, você tá tão lindo hoje. Por que que eu tô lindo? Por que será que eu tô lindo? Né? Ah, eu quero reforçar um comportamento bom. Então, olha, hoje você sentou na roda, ficou junto com os colegas. Adorei. Que demais. Não é, ai, você tá tão bonitinho hoje. Tô bonitinho? O que significa isso? Né? Então, até quando a gente vai elogiar uma criança até, a gente também tem que pensar nisso. Oi, Karina, pode falar? Oi, Amanda, bom dia. Eu
sou assistente social, eu trabalho numa instituição com aprendizagem, tá? São aprendizes, então eles têm entre 14 e 24 incompletos. E a minha pergunta é, isso também para um nível 1 de 18 anos, a gente também pode considerar com relação ao texto que você está falando, né? Então, assim, essas dificuldades em não entender o abstrato também. Sim, sim, é aquilo que eu falei, às vezes, eu tenho aqui um garoto que ele tá com 14 anos, tá? E a idade cronológica dele é de 6. A idade mental, desculpa, é de 6. Então, você imagina, ele tá dentro de um oitavo, não, acho que é oitavo ano, mas ele não consegue fazer tudo do oitavo ano. Obviamente, ele não consegue fazer tudo do oitavo ano, né? Então, pensa ele fazendo questões de a galera fazendo equação do primeiro grau, entende? Então, tem questões conteudistas que a gente precisa. Então, não estou só falando de conteúdo acadêmico, não estou falando só do que está na BNCC, eu estou falando do que você quer ensinar. Se você quer ensinar crochê, você vai ter que fazer um vídeo, talvez, uma imagem, talvez. Se você quer ensinar ele a cortar, você entende? Então, qualquer coisa que você vai ensinar, a gente precisa ter essa adaptação. Você trouxe o garoto de 18 anos. Como que é essa compreensão do todo dele? Por quê? O TEA, ele tem uma questão de linguagem, eles não conseguem muitas vezes compreender o todo. E tem essa baixa de repertório. Então, vamos pensar assim, ele sabe o que é sujo, mas ele não sabe o que é poluição. Ele sabe o que é a criança ali, né? A criança, a gente pensa assim, ele sabe o que é o amigo, né? O outro, mas ele não procura o outro. Então, tem questões, então, nos próprios textos que a gente utiliza, até as palavras, muitas vezes, a gente tem que tomar cuidado. Enumere, circule, justifique. Que raio que é justifique, gente? Né? Então, assim, a criança não sabe te responder o que é isso. Ela vai te justificar, ela vai te dar uma opinião, uma inferência. É muito difícil. Então, eu falo muito assim, às vezes a gente pega e a gente está com a nossa autoestima lá no céu e a gente fala, hoje eu vou dar minha melhor aula, hoje eu vou dar tudo. E aí a gente acaba se frustrando erroneamente, por quê? Porque a nossa expectativa estava errada. A nossa adaptação não estava tão correta. E tá tudo bem também errar, gente. Eu acho que a gente também tem que pensar nisso, sabe? Eu errei, já dei muita cabeçada com autistas, já dei muita cabeçada dando aula. Por quê? Porque a gente não sabe tudo e é uma caixinha de surpresa, né? A gente já teve, eu já tive situações da criança chegar e a gente achar que a criança estava tendo um disruptivo, na verdade ele estava com fome. Então, olha a situação que também a gente convive, né? E qual é a sociedade que a gente está e qual a comunidade que essa criança está, né? Então, pensar nisso também, Karina, eu acho que sim, sempre adaptar. Pensem assim, se eu entrego e ele não faz, por que ele não faz? Se eu entrego, eu adaptei, eu entrego, ele faz, a sua adaptação deu certo. A não ser que tenha uma defasagem também de conteúdo. Aí é a adequação curricular. Eu estou dando tudo de uma criança que está no nono ano, primeiro ano, de médio, sei lá, né, dessas questões, mas ele não tem nem o básico. Então, eu estou querendo tirar leite da pedra, né? Então, recursos que favorecem aí no geral, tá? Eu acho que isso é no modo geral, para todo mundo, não até nem só para o TEA, tá? Então, rodízio, rotina visual, checklist de tarefa, já fez isso, já fez isso, já fez isso, agora tem um intervalo, agora a gente vai para o recreio, para o momento de pausa. Eu tenho cores, então, enquanto estiver vermelho, ninguém pode levantar, ninguém pode sair de sala. Quando eu virar aqui a chavinha e colocar um verde, é o momento que todo mundo pode conversar. O mesmo nas atividades. Você vai fazer tudo que tiver, tudo que é verbo, eu pinto de verde. Tudo que é substantivo, eu coloco amarelo. Tem muita coisa que dá para a gente fazer, tá? Exemplos na atividade. A gente tem uma péssima, como que eu posso dizer? Não sei se é porque foi nossa construção de provas e avaliações, a gente sempre pensa naquilo de eu não posso dar resposta, ele tem que conseguir. Eu posso mostrar um exercício pronto, posso mostrar aquilo que eu espero dele e agora você faz sozinho. O próximo.
Eu posso mostrar o que é para fazer, eu posso dar a resposta do que é para fazer. E ele vai ter uma modelagem, ele já sabe o que esperar, o que se espera dele, né? Materiais concretos não preciso nem falar. E para quem tem alguém que não fala, é muito importante ter a comunicação, tá? De alguma forma a gente tem que comunicar. Pode, oi, Lô, você quer falar? Sim, 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 querida. Eu só queria reforçar isso, né? Ou seja, muito daquilo que você está trazendo é de experimentação. A gente tem que tentar observar, como você disse, registrar e a partir dali ir montando esse nosso repertório individualizado, né? Pensando nas crianças e nos jovens que nós temos à nossa frente, conhecendo cada vez mais. Mas também queria só reforçar a necessidade da consistência, né, Amanda? Porque muitas vezes a gente tenta uma coisa, já não dá certo a primeira, né? E aí a gente já desiste e fica com essa sensação de frustração de que nada adianta. Então, também a consistência, né? E a gente, né, dentro da nossa própria regulação e da assertividade, também entender esse caminho, para modelar isso junto das crianças, né? Exatamente. Sabe aquela questão também? Ai, eu fui para academia uma semana e já quero resultado? É isso. Eu vou para academia, faço uma semana, eu já acho que eu vou ter o abdômen trincado? Não. E não é só fazer exercício, eu tenho que mudar minha alimentação, eu tenho que estar com a saúde mental boa. Isso também vale para adaptação. Eu vou lá e faço uma rotina no primeiro dia, tá lindo e maravilhoso. No segundo dia eu faço também, no terceiro dia já perdi, no quarto dia já não sei onde está mais a rotina, no quinto dia já não tem mais. Então não dá. A rotina não é só dele, a rotina é nossa. Por isso que uma equipe organizada tem toda a diferença, tá? Então, faz atividade, tem uma boa consequência. Então, tenho a criança ali comigo, ele fez algo positivo, já dá uma consequência para ele boa. Isso é bom, isso é aba. Mas pensem nisso também. Checklist de tarefas para receber algo. Também não vou ficar dando a torta e direita aquilo que ele quer. Senão, uma vez, se eu der uma vez, você vai ter que dar sempre, né? Principalmente nos casos de nível 3. Se você promete, ele fez algo, ele vai ficar te pedindo, né? Eu tenho um aqui que fica computador. Ele gosta muito de mexer no computador. Então, ele sabe que no final da minha sessão a gente usa o computador para montar histórias em quadrinhos. Ele fica falando computador, se eu não falar, sim, você vai ter o computador, ele vai ficar falando, falando e falando a mesma palavra, tá? O apoio com imagens e símbolos, sempre, gente. Tá com dúvida? Pista visual. Tá com dúvida? Imagem. Ah, hoje nós vamos para o parque, mostra a imagem do parque. Hoje nós vamos ter uma leitura, mostra a capa do livro. Hoje nós vamos. Gente, visual, muito visual, tá? Uso de cores, a mesma que eu te falei, e tenha muitas opções, gente. Eu tenho plano A, eu tenho plano B, eu tenho plano C, né? E Deus ajudando a gente em todos. É isso. A gente tem que também pensar nisso. Ai, não deu certo o número um. Não deu. Ixi, já era. Não deu. Foi. Passa pro dois. Vamos tentar o plano dois. A criança chegou, não estava a fim de fazer absolutamente nada. A professora chora, todo mundo chora. Gente, não estava a fim de fazer nada. E tá tudo bem também. Porque o funcionamento dessa criança é diferente, né? É que a gente veste a capa da super-heroína, dos super-heróis e fala, pronto, eu já estou pronta para tudo, pode vir, Leão. Mas às vezes não. Às vezes a criança não está a fim de fazer nada. E a gente também tem que pensar que é processo, né? Eu coloquei aí uma fotinho de coisas legais para vocês terem de recursos de reforçadores, que são os fidget toys lá, né? As criançadas adoram, pelo menos aqui os meus gostam muito do que é de esticar, puxar, os poppets, né? Essas coisinhas. Massinha também é queridinha. Dá uma andadinha por aí. Só que a gente tem que tomar cuidado, senão vira regra. Lembra? Toda vez que faz atividade, ele sai. Toma cuidado, senão toda vez que ele tiver atividade, ele vai querer dar essa voltinha aí também. Então, coloque na rotina aquilo que você quer. Se você coloca na rotina, a criança que tem ele gosta de rotina, ele vai fazer aquilo que está ali, tá? Os recursos também, vamos pensar, né, dos uso funcional, então, fala com todo mundo, fala com a equipe dessa criança, uma criança que tem uma equipe por trás, tem um fono? Não tem, é uma criança que não tem absolutamente nada, então a gente vai atrás desses recursos e vai falar com a equipe que eu estou trabalhando, ó, hoje eu trouxe esse pompom, deu certo, dá o pompom para todo mundo, olha, esse pompom deu certo, compartilhem o que dá certo. É isso, gente. É isso.
Tem que ter um objetivo esse recurso também, que é para autorregulação. Não pode ser competitivo com a atividade, né? Se ficar intermitente, ficar o tempo todo com ele, tomem cuidado, porque na hora que vocês forem tirar dele, o comportamento pode ser pior. Então tem que tomar muito cuidado também na previsibilidade quando você for retirar isso, tá? Então, tem uma fotinho no final do dia lá que ele tem que guardar os brinquedos. Ele tem que guardar tudo que foi pego da sala. Então, eu coloco isso também. Eu tenho isso na minha rotina, guardar, organizar, né? Tudo que está dentro da rotina fica muito melhor para eles, tá? Deve ser combinado, né? Dá para a gente usar esses recursos antes ou depois da atividade e pode favorecer a permanência dessa criança no lugar que ele está. Eu tenho um garotinho que vem aqui, ele sempre gosta de brincar com bonecos. O hiperfoco dele é bonecos de super-heróis. Então ele chega, ele já sabe onde está o meu boneco, ele pega o boneco, coloca em cima da mesa e a gente faz a nossa atividade. O que que ele quer? Ele só quer o bonequinho em cima da mesa, né? Então, não é um brinquedo livre, porque senão ele perde o poder dele. Vamos pensar assim, gente. Se eu tô com muita vontade de comer um chocolate e eu como um pacote inteiro de chocolate, não quero mais. No dia seguinte, eu nem quero saber de chocolate. É assim para reforçador. Se eu dou muito, vai chegar uma hora que ele vai perder o superpoder dele. Então, tenha também essa hora de tirar de pôr, tá? Cuidar com as distrações, né? Então, às vezes, a gente está achando que a gente está fazendo uma coisa para auxiliar, mas está trazendo um prejuízo para nós, porque daí a criança já está no mundo dela com aquele recurso e já não está mais ali com a gente. Oi, Karina. Amanda, vou pegar um gancho disso que você falou, referente a tirar e pôr. Esse jovem que está aqui conosco, que eu citei de exemplo, nós que conseguimos fazer com que fosse identificado o TEA nele, né? Ele já estava aqui com a gente há alguns meses e ele começou a apresentar algumas questões aqui na capacitação teórica da aprendizagem. Como você falou, nós não laudamos, mas nós já temos aí alguns anos de estrada e percebemos algumas situações que podem levar a um possível laudo. E aí eu trouxe a família tal, e a família bastante resistente, mas enfim, eles foram e dali uns meses diagnosticou com nível de suporte 1 tal, né? E de lá para cá eu percebi que eu não sei se ele. E aí chegou a dúvida para nós. Por exemplo, agora ele não usava boné, porque aqui não pode se usar boné, é proibido, é como se fosse um dia de trabalho. E aí, depois do diagnóstico, ele começou a vir com o boné e dizer que a luz atrapalha. Mas eu falei, caramba, mas nunca atrapalhou e agora está atrapalhando. Aí ele quer pôr o fone de ouvido, também não pode. Então, até que ponto a gente coloca esse limite de não poder? Parece que ele está agora usando do transtorno como uma muleta, ou não, ou realmente a luz está incomodando, aí ele começou a vir com uma calça de moletom, parece um pijama, aquelas calças de rapper, que também não pode. Então, assim, será que a gente vai firme no limite, como era antes, ou não? Então, agora a gente está com essa dificuldade de lidar aqui internamente. A empresa que recebe ele os outros dias da semana, porque são 5 dias, um aqui, os outros na empresa, ele também começou a ir de boné, e a empresa também teve esse receio de proibir ou não, enfim. E aí a gente ontem recebeu até a família aqui, os pais vieram, né, a gente tem esses encontros aí a cada tempo para ver como é que tá. Ele começou também a fazer uso de uma medicação que ele toma à noite, e ele continua semanal fazendo atendimento com a psicóloga, né, com a neuropsicóloga, enfim. Começou também a usar um cordão, né, de identificação, mas a família também nos disse que em outro momento, num passeio, ele deu uma desregulada porque tinha algumas meninas paquerando ele na fila e ele, com aquele cordão, se sentiu constrangido. Essa foi a leitura da mãe. E nesse momento ele até desapareceu do local do passeio lá e depois ele voltou mais tranquilo. Então, assim, são situações que nos têm gerado dúvidas de como
continuar na condução aqui com ele e também passar essas informações lá para a empresa onde ele é aprendiz, onde ele é registrado, ele recebe por isso, enfim. Então, a gente chegou aí num momento meio confuso para nós nesse sentido. Se você puder me dar algumas dicas, eu agradeço. Eu acho muito importante o que você falou, que você acolheu a família. Então, você pode partir daí. Por que que ele está vindo de boné? Ele nunca veio de boné. Então, assim, você pode partir da família. Por que que ele está usando essa roupa? Sabe assim? Por quê? Olha só, eu passei por uma situação muito parecida. Eu tenho uma criança que tem um hiperfoco em tudo que é bélico, tá? E escola pode? Lógico que não. Ele ama tudo que é do exército, ele ama tudo que está relacionado a isso, a esse mundo, tá? Escola pode? Não pode. Mas quem que comprou? Foi a mãe. Então, com quem que eu conversei? Com a mãe. Olha, por que que ele foi? Porque ele foi no dia do Halloween de policial. Ele foi de policial, e tudo bem, mas lá na escola te retiraram, porque ele levou uma algeminha, levou um cacetete, uma coisa assim, e aí tiveram que retirar. Sim, ele é autista. Sim, mas aqui dentro nós temos um regimento que é assim. Então, vai muito dos combinados. Lembra que eu até falei, ó, deve ser combinado. Façam combinados. Olha, aqui você não pode usar o boneco por conta disso, disso, disso. Tudo bem? São combinados, só que com a presença da família. Porque daí você está fazendo isso com a família para você mostrar o regimento que tem ali dentro também. Não é porque é TEA, é porque pode tudo. A gente também tem que ter esse olhar, né? Porque a gente também sabe que muitas pessoas erroneamente utilizam o seu diagnóstico para ter benefícios. E não é bem assim. Assim como eu também já conversei com mães aqui que não gostaram do que eu falei. Não, ele não vai fazer mesmo, porque ele não pode fazer isso. Essa mãe mesmo. Mas Amanda, ele é TEA, mas não pode entrar com uma arma nem de brinquedo na sala de aula. Não pode. Eu estou incluindo dele dentro dos regimentos da escola. Ele não está excluso a isso. Então, acho que um ponto importante é conversar com a família e mostrar que existem certos rendimentos. Porque olha só, regimento, por quê? Isso está causando também certo prejuízo para ele lá, onde ele é aprendiz. Então, olha como isso está causando também uma certa situação em outros ambientes. Então, ó, é hora de cortar. Não, olha, porque quando a gente vai trabalhar, é a mesma coisa. Eu posso tomar banho de roupa? Não. Mas porque ele é técnico. Gente, não. Então, tem coisas que não, né? Então, assim, não pode. Mas a gente conversa, a gente acolhe, a gente entende. Eu entendo que ele queira usar o boneco, mas a gente vai fazer o seguinte: olha, João, o seu boneco vai ficar dentro da sua mochila. Quando você sair, você pode pegar. Aqui dentro, não. E aí vocês vão ter que também seguir sua risca. O primeiro fulaninho que deixar esse menino de boneco acabou. Por isso que a gente fala que é a consistência, né? Aparece uma pessoa que não sabia desse seu combinado com ele e dá o boné para ele, ou deixa ele entrar de boné. Ó, ele deixou vir. Eles sabem também articular muito bem. Então a gente também tem que pensar nisso. Eu acho que no seu caso, articular com a família. Tá joia. Obrigada. Imagina. E também pensar nesse regimento para o lugar que ele é aprendiz. Não pode com você, não pode ir lá. Você vê que vai estreitando aí e também eles precisam de direcionamento. Às vezes, essa criança faz tudo porque, no caso do meu paciente, a mãe não sabe dizer não. Olha que perigo, né? Aí chega com 18 anos, bate em alguém que queria uma coisa. Então, a gente tem que pensar nisso também. Priscila? Bom, a Pri, eu já vou te passar a palavra, Pri, só Amanda, para a gente gerir aqui o nosso tempo, porque estão em horário de trabalho e tudo, e era até agora às 30 né? Mais 2 minutinhos. Só para entender se a gente vai encerrando e a gente faz essa continuidade no nosso próximo webinar, entrando nas outras temáticas. Acho que é melhor a gente pensar assim. E, meu, tá incrível, eu ficaria aqui horas falando e abrindo para Eu tenho muita perguntas. coisa para falar, Eu gente. Eu tenho sei, muita eu coisa para sei. falar, muita coisa para mostrar. Pelo amor de Deus, não dá. Eu acho que eu tinha que ter umas 3 horas com vocês aqui. Eu acho que sim. O que a gente pode fazer é a gente manter também o nosso formulário aberto.
aberto, e a Priscila está aqui também recebendo, né, e fazendo essa comunicação com todos, e continuarem mandando para a gente, né, as perguntas e tal. A gente quer mesmo uma participação ativa, tá, gente? Então, no próximo, vamos garantir que a Eu quero gente. saber, às vezes, será que eu fugi muito do que vocês estavam esperando? Por isso que eu quero também saber de vocês aí, se vocês tá gostando, não tá, sabe? Pra gente também, porque eu tô vendo aqui, eu tô vendo eu mesma e só algumas pessoas, eu não tô vendo todo mundo. Então, e eu não sou, gente, eu sou péssima em questões tecnológicas. Então, o que vocês também trouxeram, Amanda, ó, você falou, mas não falou o que eu queria ouvir. Então, falem também, né? Então, eu não sei qual é a ideia de vocês, se a gente continua, termina, não termina, a gente volta, vocês que mandam. Força, Pri, pode falar. Não, era isso. Acho que o conteúdo está perfeito, né? Foram trazidas aí muitas orientações. É importante a gente ter esse olhar, essa sensibilidade. O que eu ia falar era, mas não vai caber isso agora, acho que fica para o próximo mesmo, é o manejo de tudo isso, né? Quando existe uma falta de compreensão, uma falta de entendimento, uma rejeição, uma negação, e aí vem a desregulação e como tratar disso, né? Assim, manejos nesse sentido, né? Porque é importante esse processo, né? Assim, de aprendizado e de cumprimento de combinados e de regras, mas na contrapartida, como lidar com a negativa em relação a isso, né? Um pouquinho desses manejos aí, mas isso é para o próximo, né? Que acho que agora com certeza não dá tempo, mas está perfeito, está muito bom. Eu anotei aqui, eu vou incluir essa fala, porque nos materiais que eu trouxe, que eu vou apresentar, tem algumas histórias sociais que estão relacionadas a manejo de comportamento, tá? Então, as histórias sociais, eu vou deixar no chat, eu vou mandar para você, e aí a galera já pode até ir acessando. Vou mandar no seu WhatsApp, Elô, porque eu não sei mexer aí, que é o Comunicateia, que eu acho que todo mundo já pode ir acessando, que são mães que criaram esse site, e lá tem muita coisa bacana de material de download de tudo, e é bem bacana, e aí a gente também já consegue conversar na próxima. Tem alguém que levantou a mão aqui, acho que é Vanessa. Tá aí ainda? A pessoa levantou a mão. Era a Valéria, mas já não tá Valéria, mais. isso. Valéria, fala comigo. Não fica com vergonha. Todo mundo tá com vergonha, aqui é todo mundo igual, gente. Ela Fala só disse aí. que tá muito bom, que ela adorou, ela já escreveu no chat. Amanda, todo mundo é, confirmando que o conteúdo tá super interessante, adequado, que a gente ficaria aqui por horas e que trouxeram também, que você trouxe, né? Na verdade, obrigada, a prática sem romantizar, isso é muito importante. Acho que a Amanda tem isso, esse diferencial, gente. Foi por isso que a gente fez esse desafio para ela, de trazer para o terreno, sabe? Sem doutorismo, academicismo, é de quem entende quais são os nossos desafios, né? E falar uma linguagem aqui de proximidade com todo mundo. Isso é muito importante. E era justamente isso que a gente tinha como intenção. Então, para a gente respeitar e honrar o tempo de todo mundo, É porque nada, vocês estamos querem todo ficar mundo aqui porque já tem trabalhando, meio-dia. Tenho certeza que todo mundo fica até meio-dia. Pode ficar aí, vamos. tá Pede, todo todo mundo mundo. pede comida, pede um cafezinho aí e seguimos. Ai, querida. Acho que é isso. Eu vou focar em fechar então, Amanda, e a gente dá continuidade no próximo, pode ser? Pode ser, tem muita coisa para falar ainda, gente, mas manda pergunta também e, por favor, vamos conversar no próximo. Depois eu vou até entender como que faz para ver todo mundo aqui, para poder ver todas as carinhas. Mas, por favor, gente, me mandem também aquilo que vocês não conseguiram ter acesso aí para eu poder conversar com vocês sobre. Como eu disse, algo colaborativo, a gente vai fazendo trocas. Eu não estou aqui, né, só para falar, estou aqui para ouvir também vocês. Boa. Obrigada, gente. Foi muito rico. Eu acho que só 2 webinários de 1 hora e meia vai ser pouco, então já fica aí a intenção de repente, um terceiro encontro. Eu acho que no chat uma colega acabou de colocar que a maioria dos nossos usuários, eles não têm acesso necessário realmente às terapias, ao que precisa ser feito. É muito raro a gente ter prontamente onde encaminhar.
Então, quanto mais a Uhum. gente entender o funcionamento, quanto mais a gente receber essas dicas valiosas, importantes da Amanda, mais a gente vai conseguir avançar. Eu quero agradecer a oportunidade. Obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, gente. A verdade é essa, né? Como você mesma disse, se não tem essa troca, a gente vai atrás das informações que a gente tem. A gente faz aquilo que a gente consegue com aquilo que a gente tem, né? A gente também tem que ser real com aquilo que, né? A gente também não dá para a gente colocar, né? Tirar o leite da pedra e se frustrar e se colocar em risco também, né? Então, acho que o que eu puder fazer para trazer as informações para vocês, eu estou à disposição. Excelente. Então é isso. Muito, muito obrigada. Já temos um próximo encontro marcado. Vamos olhar para o que vocês forem deixando no chat. Por isso que essa participação é tão importante. E também preparar aqui os próximos passos com base naquilo que vocês já nos fizeram chegar e com o que a gente também tem de feedback agora desse webinar. Super obrigada, Bri. Bri, vou deixar você fechar. E a seguida eu já paro de gravar, tá bem? Eu Bom. vou fechar bem rapidinho, até para contribuir, né, com a organização do próximo encontro, que a gente identifica o que as pessoas têm trazido bastante para a gente, são os desafios em relação a uma equipe reduzida, né, a falta de acesso à equipe multidisciplinar, né, esses são desafios grandes, e nos espaços físicos hoje, das organizações, das creches, é bem difícil ter uma sala de recurso, um espaço nesses momentos de uma desregulação. Então, para um segundo momento, pensar um pouquinho sobre de que forma, né, assim, dentro desse contexto, a gente pode pensar em contribuir com a prática das organizações, das creches, serviço de convivência, socioaprendizagem, desse público em geral, né, assim, dessas crianças, dos alunos, né, que nem o pessoal tem falado, dos educadores sociais, né, com a dinâmica aí de todo esse público que a gente trabalha e atende, tá bom? Foi muito bom, Amanda, obrigada, viu? Agradeço aí quem participou, agradeço a Heloísa, e agora a gente afina a linha para que o segundo seja também tão bacana quanto foi esse, tá bom? Obrigada. Obrigada, gente. Bom dia para vocês.